Pai do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar mais uma aula do último trimestre do ano 2020, a aula número 5. O título dessa lição, irmão, é O Lamento de Jó. O Jó está se lamentando, perguntando por que nasceu, por que não nasceu morto, por que continuou vivo. Tudo isso em função do sofrimento que ele passou, da prova que ele passou. Antes de iniciar essa aula, irmãos, vamos fazer oração. Senhor, nosso Pai, te agradecemos por esse momento. Te peço, Senhor, que essa aula que nós vamos ter nesse momento traz alguma lição na nossa caminhada, Senhor, na tua casa. Permite que ela encontre espaço, as palavras encontrem espaço nos seus corações. Senhor, louvado o nome de Jesus. Amém. O texto áureo, irmão, está em Jó capítulo 3, versículo 24. E diz o seguinte: porque antes do meu pão vem no meu suspiro, e os meus gemidos se demararam como água. A verdade prática diz o seguinte: o sofrimento pode nos levar a situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura bíblica em classe, irmãos, uma leitura um pouco longa. Ela está em Jó capítulo 3, versículo 1 a 26. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando diz: parece o dia em que nasci e a noite em que se diz: fui concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. E ali repousam os cansados negros, vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre elas. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escurecem-se as estrelas do seu crepúsculo, que esperem a luz e não venham, e não vejam a pestana dos olhos da alba. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri, eu desde a madre, e saído do ventre não expirei. Porque me receberão os joelhos, e porque os peitos que me mamás, porque já agora jazizaria e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. Como os reis conselheiros da terra, que para si edificaram casas nos lugares assolados, ou como os príncipes que tenham ouro, que enchiam as suas casas de pratas, ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente
repousam e não ouvem a voz do exaustor. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, ela não vem, e cavam em procura dela, mas do que de tesouros ocultos, que da alegria saltam, exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, a quem Deus o encobriu, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, o que reserva me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, irmão, é um texto que apresenta os lamentos de Jó, como nós apresentamos no começo, né, da lição, onde ele se pergunta por que nasceu, por que não nasceu morto, por que continuou vivo. Tudo esse questionamento em função do seu sofrimento que está no extremo. O objetivo geral dessa lição é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar-se seu sofrimento, não sendo recriminado por Deus por isso. E como objetivo específico, esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. Aclarar o desejo de Jó e ser como um abortivo, pontuar que Jó representa o que, em situação desesperadora, não vem em nenhuma luz no fim do túnel. Então, no primeiro lamento, onde Jó se pergunta por que ele nasceu, em função de todo o sofrimento, né, da prova que ele está passando, e começa a se perguntar por que ele tinha nascido. Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Por que eu nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista em Salmo capítulo 180, versículo 1. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs o sentimento diante do seu conflito. Em Jeremias 20, versículo 14 a 18. Nesse sentido, Jó está sozinho e lamentar diante da dor. Então, a gente pode passar por algumas situações, né, irmãos? Essa imagem ali mostra algumas lágrimas, né? Podemos derramar lágrimas de alegria, podemos derramar lágrimas de uma dor eventual, uma dor relâmpaga, ou uma dor permanente, ou talvez uma dor demorada, ou uma dor com muita intensidade. A gente vê ali uma figura, né, que está em sofrimento, né, porque as lágrimas, quando ela começam a ficar como se fosse um fluxo, quando começa a ter um fluxo, é porque a dor é intensa, né? Não é uma dor eventual que vem e vai embora. Uma dor que está com uma duração maior, o que pode ter uma intensidade muito grande. Então, o Jó se pergunta por que nasci? Que em lugar da memória viesse o esquecimento.
Então, estamos enxergando ali rosto que não esqueceu, né? Não consegue não consegue esquecer a intensidade da dor, não consegue buscar uma forma diferente, né? uma cara diferente, uma cara de alegria. E mesmo se passar a mão nessas lágrimas, elas vão continuar se derramando, ou seja, a dor é permanente. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou Deus, como Satanás preveria, porque à medida que foi aumentando a intensidade da dor, a expectativa de Satanás, a esperança dele era que Jó amaldiçoasse Deus. Jó não amaldiçoou Deus, mas Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Em lugar de ser ocasião de grande celebração, pelo dia do nascimento da criança, Jó amaldiçoou esse dia, por ocasião do grande sofrimento e decepção, porque ele que tinha uma relação perfeita com Deus, e não admitiu que esse tipo de prova acontecesse com ele em nenhum dia. Então, para ele, foi uma decepção. Para Jó, esse dia teria de ser apagado da memória. Que, em vez da ordem, viesse o caos. Os irmãos sabem que é uma ordem, né? Cada coisa no seu lugar. Porque Jó deseja as trevas. Porque, em vez da paz, veio a dor. Em vez da dor, o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã, esse famoso assombroso animal marinho que simboliza o caos. Jó recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. Alguém que sempre teve um conforto, uma excelente relação com Deus, daqui a pouco vem um tumulto na vida dele acompanhado de um grande sofrimento. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido. E, portanto, não passaria por tudo isso, por todo esse sofrimento. O Novo Testamento, irmão, revela como o nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura no momento de grande tribulação, angústia, né? Pôs aos pés da cruz, o que é o melhor lugar, onde é o melhor lugar para derramar nossas lágrimas. Em João capítulo 11, versículos 32 e 33. Então, em vez de amaldiçoar Deus, melhor antes se ajoelhar, derramar nossas lágrimas sobre a cruz, porque Jesus sofreu no nosso lugar, Portanto, o único lugar para recorrer, para buscar consolo, é no pé da cruz. O segundo lamento de Jó, ele pergunta por que não nasci morto. O Jó prefere aqui ter sido uma criança que morreu no ventre da sua mãe, né? E ser retirado apenas, né, o corpo. Então ele se pergunta, por que não nasci morto? Descansado em paz, ele não teria passado por nenhum desses sofrimentos. Os intérpretes, né, dessa passagem observam que no versículo 11, Jó muda de expressões, de amaldiçoar os dias que nasceu para reclamar. Então começa a reclamar, por que não nasci morto? Jó passa a reclamar porque não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Então, um grande sofrimento físico. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essa palavra de Jó revela que ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó
pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descanso em paz, sem passar por tudo isso. Livre da tribulação, o dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Então, não é um sofrimento que iniciou intenso, começou pouco, foi aumentando, né? E Jó começou a ter preferências, né, da sua não existência. Jó está convencido de que, se não tivesse se tomado um ser, nada disso estaria acontecendo. Da mesma forma que tudo o nosso sofrimento hoje ocorre porque nós existimos. As crianças que não nasceram ainda não passam por sofrimento. As pessoas que não nasceram não passam por sofrimento. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. Aqui observamos que em nenhum lugar, em nenhum momento, Jó faz apologia ao aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido nascido, abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. Então está passando uma tribulação muito grande, né? Mas isso não quer dizer que ele faz apologia ao aborto. O raciocínio é claro. Para os que morreram, cessaram as angústias e tribulação da vida presente. O terceiro lamento de Jó, por que continuou vivo? Jó se pergunta, vale a pena viver? Jó faz uma pergunta, por que se dá luz ao miserável, a vida ao amargurado de ânimo? A palavra hebraica amel é traduzido como miserável, é usado no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria, que por isso torna-se incapaz de exercitar suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Por que continuou vivo? Sem o favor de Deus, Jó se pergunta, por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto? A quem Deus o encobriu? A pergunta busca o significado do sentido de tudo aquele processo. Ela busca compreender o porquê Deus permitir o sofrimento. Aqui há uma palavra, ou um paralelo, com o Provérbio capítulo 4, versículo 8, onde é dito, o caminho do justo é como a luz do aurora, que brilha mais e mais até ser o dia perfeito. A palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz a vida. Para Jó, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Ele estava em perfeita harmonia com Deus o tempo todo, mas o sofrimento está no seu caminho. Ele queria entender isso, o que ele tinha feito de errado para passar por tudo isso. Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos igual a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa do sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus esteja agindo. É preciso, porém, irmãos, olhar para o alto onde Cristo viveu, de acordo com Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4. Nele podemos manter o equilíbrio e confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho
de sabedoria e maturidade no sofrimento. Então, irmãos, acabamos de percorrer os 3 lamentos do Jó, que são apontados aqui na nossa revista. O porquê nasceu, o porquê não nasceu morto, o porquê continua vivo. Tá? Então, depois dessa passagem pelos 3 lamentos, extrair, irmãos, da nossa lição, da nossa leitura bíblica em classe, o versículo 20 de Jó capítulo 3, que diz o seguinte: por que se dá luz aos miseráveis e vida aos amargurados de ânimo? Então, a gente enxerga ali, irmãos, várias imagens, gentes felizes, né? Por ter vários bens, várias riquezas, e gente também passando por um sofrimento, né? Com rostos desanimados, lágrimas permanentes, crianças, adultos, velhos, né? Tudo eles são seres que Deus criou, mas a expressão que a gente enxerga para uns é de alegria e outros de sofrimento, extremo sofrimento. Precisamos entender esse processo, irmãos. Precisamos entender esse processo. Jó, ele não amaldiçoou Deus. Um exemplo para nós. Não podemos amaldiçoar Deus. Precisamos buscar entender o que está acontecendo na hora do sofrimento. Podemos passar por sofrimento físico, sofrimento espiritual, sofrimento financeiro. Precisamos saber interpretar esse sofrimento. O sofrimento financeiro físico pode ser uma enfermidade aguda. Uma enfermidade demorada no nosso corpo. O sofrimento espiritual pode ser demônios, pode ser maus espíritos malignos, pode ser vícios, pode ser depressão, pode ser falta de ânimo. Né? Um sofrimento espiritual. O sofrimento financeiro, irmão, pode ser um desemprego, um salário insuficiente para cumprir obrigações mínimas, né? Um monte de dívidas, tudo isso aí são sofrimentos que alguém pode se perguntar: por que Deus permite que eu passe por isso e não ter alegria e não ter paz como outros que eu vejo? Então, podemos acreditar que o Senhor é fiel. Se nós acreditamos no Senhor, se nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, devemos acreditar e ter esperança. Porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que tudo concorre ao bem daquele que ama Deus. Temos que ter esse sentimento. Temos que ter esse sentimento. Não é possível as dores do membro do corpo de Cristo terem a mesma intensidade. Temos que entender que nós somos membros do corpo de Cristo. Esse corpo está vivo. Só que alguns membros, é como o nosso corpo humano, alguns membros podem ter um sofrimento, né? Eu posso ter sofrimento num dedo, pode ser sofrimento num braço, pode ser sofrimento na orelha, na cabeça. São membros do meu corpo. Só que se o meu corpo vive, essa dor vai ter intensidade no limite que permite que o corpo continue vivendo. Então, nós somos corpo, nós fizemos corpo, parte do corpo de Cristo. E somos vários membros do corpo de Cristo. Então, podemos passar por um sofrimento. Mas o corpo de Cristo vai continuar vivendo. Embora alguns membros estiverem passando por algum sofrimento. Em Coríntios capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte:
Deus é fiel e não vai permitir, né, que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, a dor que foi atribuída ao Jó era uma dor suficiente que Deus viu que ele poderia suportar. Era uma prova suficiente que ele poderia suportar. Então, Deus nunca vai permitir que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Então, nós não vamos amaldiçoar Deus. Não podemos amaldiçoar Deus. Antes de ver o desfecho do mal que nos aflige hoje. O mal que iniciou ontem, numa intensidade, o mal que continua hoje, talvez mais forte que ontem, não pode nos levar a amaldiçoar Deus. Porque amanhã, Deus pode transformar tudo. Amanhã pode ser o desfecho, né? Porque Deus é fiel. Ele não vai permitir que a gente se extravia dos caminhos, né? Por cada prova, vai sempre deixar na nossa dose. Então, cada membro do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, pode passar por um sofrimento. Esse sofrimento vai ficar na medida, né? Essa tentação vai ficar na medida, de acordo com Coríntios capítulo 13, versículo 13. Vai ficar na medida para não abalar todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Né? E o desfecho virá. A dor de ontem e de hoje vai ter um desfecho diferente amanhã, porque Deus é fiel. Então, isso que chama minha atenção, irmãos, no versículo 20, que nós podemos passar por provas, por dificuldades, por dores, sempre vai ser na medida, e não é motivo para a gente amaldiçoar Deus, porque amanhã haverá um desfecho, porque Deus é fiel. E para concluir a nossa lição, irmãos, vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão da adversidade que se abateram sobre ele. Contudo, não negou a Deus, nem amaldiçoou Deus. Todavia, Jó expôs toda a sua humanidade. A humanidade é demonstrar que o corpo, quando é atingido, tem sofrimento, tem uma dor. Né? Então, quando essa dor chega, existem vários lamentos. Mesmo se a gente fica a boca fechada, no nosso coração a gente faz várias perguntas. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma que mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Apesar de tudo que podemos passar nessa caminhada, não podemos glorificar o diabo, porque só que o Satanás espera que Deus seja amaldiçoado e que ele seja glorificado. Não podemos glorificar o diabo, nem amaldiçoar Deus. Ele é o dono das nossas vidas. Ele permitiu que a gente chegasse nesse nível. Se ele está nos deixando passar por alguma situação hoje, ele sabe o que ele guarda para nós amanhã. Ele tem planos para a vida de cada um de nós. Podemos passar pelas provas, só ele sabe o desfecho de todos os nossos sofrimentos, irmãos. Então, é dessa forma que nós terminamos a nossa aula, irmãos. Tá? Espero que Deus permite que essa palavra tenha espaço nos seus corações. Amém. Ne lui
Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue, l'astre radieux à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, suscitent inconnus, de pays m'entourent, plus près est Jésus. Quand il dans nos voyages me redit c'est moi. Ne fais rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non,